E aí pessoal, boa tarde, está no ar o Conexão Uniriter, 6 horas 36 minutos em Porto Alegre, temperatura 22 graus aqui nos estúdios da Rádio Uniriter, no campus FAPA, isso mesmo. Você ouvinte pode sintonizar a Rádio Uniriter pelo nosso site que é fax.uniriter.edu.br. Isso aí, então você sintoniza lá pelo nosso site para ouvir a rádio ou então baixa o aplicativo da Rádio Uniriter para Android na Google Play. Participa com a gente pelo Twitter, que é @Rádio Uniriter, e pelo facebook.com/Rádio Uniriter. Eu sou o Alberi Neto e nós vamos juntos até às 19 horas no estúdio. Me acompanha Rafael Martins. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Alberi, tudo bem? Tudo aqui, né? A gente tá meio sozinho hoje, nos abandonaram. Hoje eu e o Rafa aqui no comando desta atração, nesta belíssima tarde de segunda-feira, dia 7 de maio de 2018. Lembrando, semana passada não teve programa, né, Rafa? Era feriado. Feriadinho, dia do né? trabalhador, então a gente merecia um descanso, né, O feriado foi na terça, né? Mas a gente deu aquela enrolada básica. A gente fez o famoso prolongamento. Aquele famoso migué. É o famoso migué. A gente deu um migué na segunda-feira e não compareceu. Então estamos aí hoje de volta ativa, 7 de maio. Este belíssimo programa Conexão Uniriter no ar. Mais uma vez, hoje eu e o Rafa aqui no estúdio. E no Conexão Uniriter de hoje você vai ouvir: Ulisses Miranda retoma as recentes acusações contra o presidente Michel Temer. O repórter analisa o caso da reforma em uma propriedade da primeira-dama Marcela Temer. E também tem o destaque aí de ensino e educação. Tá na luta por horas complementares. Conheça os cursos online que disponibilizam certificados e podem ajudar você a cumprir a sua carga de atividades extracurriculares. A Cristine Fogliatti traz os eventos que são destaque nesta semana no hashtag Fica a Dica. No esporte, em casa, o Grêmio dá um show em cima do Santos com uma goleada de 5-1 e o Internacional é derrotado em pleno Maracanã pelo Flamengo por 2-0. Comentário esportivo, Rafa hoje vai assumir o comentário esportivo aí e o Rafa vai saber agora o que são os comentários, porque eu nem passei pra ele, é na surpresa aqui, ó. Rafa, sobre Grêmio, goleada é sinônimo de título, e no Inter, será que uma vaguinha pra Sul-Americana pelo menos vai ser garantida? Vamos descobrir aí hoje no programa. Muito bem, em Porto Alegre, 6 horas 38 minutos, segunda-feira, 7 de maio de 2018, você está curtindo o Conexão Uniriter, isso mesmo, em Porto Alegre, lembrando, 22 graus a temperatura, uma segunda-feira de tempo ameno aqui na capital, o dia começou com um tempo meio frio, o sol chegou a brilhar, mas o clima não esquentou muito, assim, e quem se desloca agora para a faculdade nesse início de noite, contra aquele trânsito carregado, comum aí, tradicional desses horários de pico, nessa segunda-feira, de quem está indo para aula, e a gente vai saber como é que está o movimento do trânsito. Eu e o Rafa agora vamos repassar aquelas informações da Empresa Pública de Transporte e Circulação, a nossa querida EPTC. Lembrando que a EPTC esse ano está com uma campanha, esse mês, na verdade, está com uma campanha bem legal, que é o Maio Amarelo, Atenção pela Vida, né, Rafa? Quem anda aí pela cidade já deve ter visto vários veículos batidos, carcaças de veículos batidos, amassados, assim, enfim. Em algumas esquinas da cidade são as esquinas onde ocorrem o maior número de acidentes. E é uma campanha bem legal aí deste ano que a EPTC está fazendo, que é o Maio Amarelo, Atenção pela Vida. Isso, né, aí, Rafa? Vamos falar de trânsito, então, em Porto Alegre. Isso aí. A EPTC agora, no final da tarde, né, deu aquela atualizada nos pontos com maior movimento. Então, aqueles pontos no final da tarde que já são meio tradicionais, que é a Avenida da Legalidade, nos dois sentidos, a Avenida Ipiranga, no sentido centro-bairro, próximo à PUC, no Túnel da Conceição e na Protásio Alves. Esses locais, todos no sentido centro-bairro, né? Todos no sentido centro-bairro e não tem nenhum registro de acidente, é só o fluxo normal. Também na Bento Gonçalves, próximo a Antônio de Carvalho, na Cis Brasil, próximo da Avenida do Forte, e na Edivaldo Pereira Paiva, próximo do Parque Marinha, né? Isso aí. Teve um outro registro aqui no tweet da EPTC, que o trânsito está bem carregado ali perto da rodoviária, né? O pessoal, final de semana, agora segunda-feira, voltando à rotina. O pessoal voltando ao trabalho, então tá aí um fluxo bem intenso ali pelos lados da rodoviária. E também, agora há pouco, a EPTC colocou que um veículo com pane mecânica, né? Na Legalidade, na Avenida da Legalidade e da Democracia, tá deixando o trânsito um pouco mais lento do que o normal. Então é isso aí, né? Para ter o pessoal ter atenção redobrada aí no trânsito, o pessoal que tá vindo aqui pra faculdade, que tá indo para as outras faculdades, saindo do trabalho, indo para casa. Então é só tomar um cuidado, vir na boa, vir com calma, que hoje é segunda-feira, tem toda a semana pela frente. Isso aí, né, Rafa? Ainda tem a questão, tá falando ali do movimento no túnel da Conceição, 6 e 10, aqui a EPTC disse que o trânsito estava bem carregado,
no terminal rodoviário pela Rua da Conceição. E, enfim, né, segunda-feira também querendo ou não, tem muita gente que volta para casa nesse horário ali, que não mora em Porto Alegre, mora em cidades vizinhas e volta aí pelo túnel da Conceição. E agora, às 18h23, tu falou da pane mecânica? Não, Teve não. uma pane mecânica na faixa da direita, na Avenida da Legalidade e da Democracia, aí no sentido interior, capital, bem próximo aí ao acesso da Conceição. Então, o trânsito carregado na via aí neste momento. Tem atualização agora da IPTC, que a via está sendo liberada lá na Avenida da Legalidade, mas o trânsito ainda está bem carregado. E agora também teve um acidente entre uma moto e um carro na rua Marechal Mesquita, próxima à rua Engenheiro Ludolfo Boel, no bairro Teresópolis. A IPTC já está no local e aí, em função desse acidente, o trânsito está carregado aí na rua Marechal Mesquita. Gurizada, vamos cuidar ainda, não vamos se acidentar em plena segunda-feira, né? Essa rua Marechal Mesquita lá no bairro Teresópolis, Zona Sul, então aí para quem está indo para o campus ZS, pode também ser um empecilho no caminho aí esse acidente. Então é isso, galera, as informações do trânsito aqui comigo e com o Rafa. Logo mais a gente volta, logo menos a gente volta com mais alguma atualização aí da IPTC sobre o trânsito. E aqui no estúdio a gente vai abrir o programa falando de política, né? O presidente Michel Temer está envolto aí em polêmicas e o Ulisses Miranda, nosso repórter Ulisses Miranda, preparou uma matéria aí para falar um pouco sobre esse assunto. Então a gente vai curtir aí o que o Ulisses preparou, essa retomada de informações aí sobre os últimos e turbulados meses na vida do presidente Michel Temer, que assumiu como presidente interino depois de toda aquela polêmica que enfim, teve o impeachment da Dilma. Ele assumiu e agora depois tornou-se presidente, não é presidente fixo, né, mas tornou-se o presidente em exercício do país. Tá ali. E vai ficar até o final do ano aí, né, quando tem eleições em outubro para decidir o novo presidente. O Temer, até que na primeira entrevista que ele deu depois que o impeachment foi confirmado que a Dilma não ia voltar para a presidência, o Temer disse que não ia se candidatar, mas agora tem aí correm nos corredores de Brasília que pode ser que o Temer se candidate novamente, se candidate à presidência da República nas eleições deste ano, que vai ter muito candidato, né, pelo que a gente está vendo já de quem está saindo na corrida eleitoral, tem muita gente. Vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra. Esse ano a eleição vai ser uma loucura, tanto nas redes sociais. Prepare-se para perder amizades. Prepare-se. Vamos ouvir então a matéria do Ulisses e depois até a gente fala um pouco disso aí, o que esperar da corrida política desse ano. Mas vamos ver o que o senhor Ulisses Miranda preparou pra gente e já a gente volta. Não é novidade para ninguém que o presidente Michel Temer tem contra si algumas investigações e inquéritos abertos. Vamos falar um pouco mais sobre isso hoje, mas não vamos citar as duas denúncias enviadas pela PGR para a Câmara, que por sua vez votou e não autorizou que os processos tivessem continuidade no STF. Não vamos falar sobre elas hoje, temos coisas mais recentes. O mês de março foi bastante agitado para o presidente. No dia 2, o ministro do STF, Edson Fachin, incluiu Temer no inquérito do quadrilhão do PMDB, junto dos ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e de Minas e Energia, Moreira Franco. 3 dias depois, no dia 5, outro ministro do STF, dessa vez Luiz Roberto Barroso, quebrou o sigilo bancário do presidente. Diferentemente do outro, esse procedimento ocorreu no inquérito dos portos, nada a ver com o quadrilhão do PMDB, no qual Temer é investigado por supostamente beneficiar empresas do setor portuário. No final do mês, no dia 29, o mesmo ministro determinou a prisão dos amigos de Temer, como José Yunes e o coronel João Batista Lima Filho, além de empresários do ramo portuário. 3 dias depois, já em abril, Yunes, que é amigo íntimo e foi assessor de Temer junto de Lima, acabaram soltos. Em depoimento à PF, o dono do Grupo Libra, Gonçalo Torrealba, declarou ter conhecimento de que o coronel Lima atuava como arrecadador de Temer. Com operações no Porto de Santos, Torrealba fez doações para campanhas do PMDB. Semana passada, no dia 4 de maio, foi intimada a depor como testemunha uma das filhas de Temer, Maristela, que disse à PF que reformou um imóvel em São Paulo com a ajuda do coronel Lima, aquele mesmo que tinha sido preso com Yunes, abre aspas, na camaradagem, fecha aspas. Além disso, a filha de Temer disse que a reforma foi paga com empréstimos, mas não mostrou comprovantes. A obra é investigada pela PF por suspeita de lavagem de dinheiro. A próxima a ser intimada a depor pode ser a primeira-dama Marcela Temer, é o que afirma a PF, porque ela comprou um imóvel em São Paulo do advogado José Yunes, sim, o mesmo amigo e ex-assessor de Temer.
O presidente diz ter emprestado R$800 mil à mulher para a conclusão do negócio, que também está sendo investigado pela PF, obviamente. Neste final de semana, o jornal Folha de São Paulo revelou que, em depoimento, o ex-motorista da Transnacional, Abel de Queiroz, ele também é policial militar, relatou à Polícia Federal ter feito ao menos 2 entregas de dinheiro ao escritório de José Yunes, sim, o ex-assessor e amigo íntimo de Temer. Essa investigação rastreia o repasse de R$10 milhões da Odebrecht a campanhas eleitorais do PMDB. Nos resta agora, assim como os inquéritos e investigações nas quais estão metidos o senador Aécio Neves do PSDB, que falamos no último programa, aguardar o desenrolar da história. Para o Conexão Uniriter, Ulisses Miranda. Muito bem, então aí o nosso menino Ulisses Miranda trazendo este apanhado de informações sobre o presidente Michel Temer, que terá dias nebulosos pela frente aí nesta carreira política curta aí de presidente da República, de 2 anos de presidente da República, mas de longos anos na política, né? O Temer, assim como o PMDB, tá aí há muito tempo na política brasileira. Rafael Martins, a gente falou antes ali da matéria do Ulisses que esse ano tem eleição, né, cara? O que tu tá esperando, assim? Tu acha que tu vai perder muito amigo no Facebook esse ano? É o que é o esperado, né? Porque o pessoal agora começa os alertas de textão, começa aqueles sites que sem nenhuma credibilidade, que o pessoal começa a compartilhar notícias. Né? Até o próprio Facebook, hoje eu tava aqui nas minhas redes sociais, numa atualizada aqui na timeline, ele alertou, né, pra ficar atento com as fake news. Então eu acho que já é um passo importante, porque teve toda a questão das eleições dos Estados Unidos, que teve interferência ou Exatamente. não, com todo esse negócio de fake news e tal. Então acho que é uma medida importante agora que o Facebook tá tomando, de pelo menos avisar, tipo, tomem cuidado, nem tudo que vai sair aqui é verdade, é porque o Facebook não tem como controlar tudo. Exatamente. Então acho que é uma medida boa até que eles tomaram, né? Inclusive a empresa, aquela Cambridge Analytica, que foi uma das acusadas de influenciar nas eleições americanas foi o ano passado ou foi... não lembro já quando foi as eleições americanas. 16? Acho que foi em 16, né? Não lembro agora, cara. Mas acho que foi em 16 ou 17. Enfim, que o Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Nessas eleições aí, teve uma grande influência. Foi em novembro de 2016 as eleições, 16. Então eleições de 16, exatamente. Isso. Confirmando a informação aqui. A informação. E aí descobriu-se depois que a Cambridge Analytica poderia ter sido uma das envolvidas, e teve a questão de um teste do Facebook, daqueles testes de brincadeira que a gente faz, que descobriram que um teste desse pegava as informações do teu perfil e a Cambridge Analytica pegava essas informações e vendia, enfim, então vazou muita informação de usuário. E eles faziam eram uma empresa responsável por fazer fake news também, e eles anunciaram que estavam vindo para o Brasil neste ano. Isso a gente tem que tomar cuidado, né, porque a gente está sendo monitorado por tudo em qualquer lugar que a gente vai. O celular que a gente carrega no bolso, ele tem ligado nele um GPS, e pessoas podem hackear esse sistema e usar para alguma coisa que não é pro bem, né. Então acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que a gente posta nas nossas redes sociais, com amigos que a gente marca, com locais e tudo, porque tudo isso é um processo até de publicidade do próprio Facebook. Eles usam esses dados para atrair produtos que busquem teu interesse, o que tu queira comprar. Então, do mesmo jeito que pode ser usado para esses produtos, pode ser usado para política também, com questões que tu publica, com palavras-chave que eles buscam. Então, todo esse cuidado tem que ser feito, né, para não acontecer nada que não deveria acontecer, digamos assim. E até porque com poucos recursos para fazer as campanhas eleitorais, com o Brasil cada vez com mais crise e tudo mais, acaba que o Facebook é uma ferramenta desses políticos se agora promoverem, ainda mais, né, nas redes sociais. Se promoverem, eles vão botar fotos no Facebook, vão botar fotos no Instagram, vão compartilhar notícias, isso, eles vão achar meios para te atingir de alguma maneira. Então, o pessoal fica ligado, né? Nem tudo que sai é verdade. Não que tudo que sai é uma mentira, mas só tomar um cuidado. Tomar um cuidado, né? Exatamente. Inclusive, como eu tinha falado ali da Cambridge Analytica, a Cambridge Analytica tinha anunciado que veio ao Brasil e recentemente anunciou que fechou. Então, aí é um medo a menos pro pessoal que, enfim, lida com fake news e que tem medo de que isso vai afetar o resultado das eleições. E a matéria do Ulisses agora
recentemente, que recém o Ulisses teve essa matéria sobre o Temer aí que a gente rodou há pouco, e tem uma notícia aqui agora que os inquéritos sobre o Temer foram prorrogados, o inquérito sobre o Temer foi prorrogado pelo ministro Barroso por 60 dias. Ele negou o pedido da defesa do presidente que havia pedido o arquivamento do caso. Foi hoje, nessa segunda-feira, ele prorrogou o inquérito dos portos, que investiga o presidente Michel Temer e amigos dele. A Polícia Federal tem mais 60 dias para concluir essas investigações. O decreto dos portos é um lá que favorecia o tempo de exploração de empresas nos portos. E aí suspeita-se que o Temer teria feito um decreto para aumentar esse tempo para as empresas que já estavam nos portos pudessem continuar, empresas que teriam pessoas que teriam relação estreita aí com o presidente. 18 horas 51 minutos, atualização da IPTC. Atenção, tem um ônibus com pane mecânica na faixa esquerda do túnel da Conceição. Não bastasse aí o trânsito pesado, tem um ônibus estragado dentro do túnel no sentido bairro centro. Então, trânsito bem carregado na via. É um ônibus da linha Otto, terceira perimetral, aquele 280.2. Aí então tem um ônibus lá da linha Otto trancado dentro do túnel da Redenção. Da Redenção é bom, né? O túnel da Conceição. Túnel da Conceição, perto da Redenção. E é no sentido bairro centro. E Rafa, Conexão Uniriter no ar, lembrando para vocês, 18 horas e 52 minutos desta belíssima segunda-feira de 7 de maio de 2018. E aqui, já é quase noite de segunda-feira, né? Quase. Vamos falar um pouco de tempo, Rafa. Temperatura, hoje o dia foi, até que enfim, parece que tá chegando frio, cara. Pois é, Já né? guardei meu edredom e peguei o cobertor. É sinal de que o frio está chegando. Já tô dormindo com o ventilador ligado numa velocidade mais fraca. Sinal de que o frio tá chegando. Nessa última noite eu dormi sem ar-condicionado, inclusive. Já é um avanço. O frio está chegando e nesse momento faz 21 graus em Porto Alegre. E a gente vai falar um pouco desse tempo nessa segunda-feira. E o que tem de previsão para amanhã, né, Rafa? Isso aí. Como é que tá o tempo hoje aí? 21 graus e o que até a noite, o que nós temos de previsão? Agora saiu o sol, né? Então a previsão é cada vez mais a temperatura ia baixando na noite. Agora a gente tá com 21 graus. A previsão é que a temperatura chegue ali aos 17 no início da manhã, né, dessa terça-feira. Então o pessoal que vai sair amanhã de manhã já se prepara, que é 17 graus, vai ter um friozinho. E durante a madrugada aqui, né, tô vendo vai fazer 19, 18 graus, então... então aquela temperatura boa pra dormir, aquela temperatura boa pra dormir, cobertorzinho ali, quem tem aquele cobertor de orelha vai ficar mais feliz nessa noite de segunda-feira. Mas o tempo tá meio estranho, né, porque hoje até nas minhas lembranças do Facebook, há 2 anos atrás, no dia 7 de maio, eu estava todo encasacado, com touca, luva. O frio não vem, né, cara? E nada do frio chegar. Mas parece que agora essa semana vai dar aquela diminuída na temperatura, né? Porque a gente teve temperaturas máximas nas últimas semanas alcançando os 30, 32 graus. E nessa semana não deve passar dos 28. Na quinta-feira deve ter temperatura mais alta, no 28. E essa temperatura mais alta vai trazer a chuva. Então, a previsão é para sexta e sábado ter uma chuva, sexta umas pancadas de chuva mais leve. No sábado, né, dia de Grenal, que vamos falar depois, tem previsão de chuva forte. E pro domingo, dia das mães, já vai ter um tempo mais aberto. Então o pessoal vai poder curtir a sua mãe com um tempo mais aberto. Não vai estar vai dar pra fazer um almoço de família na rua, Vai né? dar pra fazer aquele churrasco de latão na laje, vai dar pra aproveitar o tempo bom. Mas é isso aí, o tempo agora, a tendência é cada vez mais ir caindo a temperatura. Entramos no outono, daqui a pouco o inverno chega aí. Então aquele efeito cebola, né? De sair com o casaquinho, ir tirando. Mas por enquanto tá tudo tranquilo o tempo. É isso aí, então, as informações do tempo em Porto Alegre, comigo e com o Rafael Martins aqui no estúdio da Rádio Uniriter. Você ligado com a gente aí, muito obrigado pela sua audiência. E olha só, Conexão Uniriter segue agora com hashtag Fica a Dica e a gente vai ouvir o que a Cristine Fogliatti trouxe de programação para esta semana. Vamos lá ver o que a Cris preparou aí. Primeiro aqui, o primeiro tema dela sobre uma palestra. Vamos ouvir aí então. Fica a dica. Hoje irá ocorrer a palestra O Papel da Mulher nos Espaços de Poder. A palestrante será Mariela Portes, idealizadora do projeto O Valente Não é Violento, da ONU. A palestra será das 19 horas às 22, na rua Doutor Vale 553, Casa da Confraria. As inscrições são gratuitas e ocorrem pelo site confirma@casaconfrariabatom.com.br.
Muito bem, então aí, dica da Cristine Fogliatti no hashtag Fica a Dica. E pra quem tá chegando naquele período final do curso, não só no período final, mas pra quem tá começando, essa informação também vale. Gente, tem um empecilho que é capaz de fazer a gente... impedir a gente pegar o nosso diplominha lá. Você sabia? Todo mundo sabe, né? São as horas complementares. Todo mundo tem uma cota delas a cumprir no currículo. Uma porcentagem dessas atividades, dessas atividades extracurriculares, pode ser feita na própria faculdade, deve ser feita inclusive em modalidade interna, mas existe uma parte que deve ser externa, e nesse caso, vários sites podem ajudar o aluno a conseguir as tão desejadas horinhas complementares. E eu e o Rafa vamos falar um pouquinho disso aqui agora, de alguns sites onde você pode fazer cursos online, que às vezes são rápidos, assim, não demora muito, faz vários cursinhos, ele te libera um certificado e tu apresenta esse certificado aí na tua coordenação de curso e rende horas complementares pra ti, né, Rafa? É isso aí. Um desses cursos, né, depois tu vai trazer outros cursos também, que tem, outros sites que tem esses cursos. Isso. Um deles é a Escola Virtual da Fundação Bradesco. Acho que é um dos sites que é mais conhecido pelos alunos, né, que é um site super fácil. Ele tem diversos cursos, são mais de 80 opções de curso para fazer em diversas áreas, né? Então o pessoal ali pode, por exemplo, nós da comunicação, tem cursos disponíveis de foto, de questão de rádio, de várias coisas de língua portuguesa, que acabam dando horas complementares que, juntando tudo lá no final, vai dar uma boa carga horária, né? Uhum. E é um site muito fácil, porque é de graça, né, que é o principal, então é um site totalmente sem custos, não paga nada, é só fazer os cursos e depois vai obter a certificação, pega esse certificado, como tu mesmo disse, e apresenta na faculdade, a faculdade dá baixa, horas complementares fácil, não tem horário fixo, então tu te programa e tu faz a tua carga horária, então são modalidades de aulas, né, totalmente online, 100% online, né, EAD, Uhum. Então o pessoal que quiser, vai ter os modelos de aula, são 4, 5 módulos de aula, depende do curso, vai ter a prova no final para fazer, para ganhar a certificação, e é um curso que tem relevância, né, um curso com certificado, já é bem reconhecido, então acho que é uma boa alternativa pro pessoal que tá na reta final da faculdade. Não sei se tu já completou tuas horas complementares. Já, pra mim faltam 10, mas foi sofrido. Pra mim já estão sobrando 10, então tamo bem. O curso ajudou bastante. Ajudou. E além da Escola Virtual da Fundação Bradesco, que, como o Rafa falou, tem cursos aí desde administração, desenvolvimento de aplicativos, gestão, governança, várias áreas. Também existe outro site que é o Coursera. Ele foi fundado por professores de ciências da computação da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e ele reúne mais de 2.000 opções de aprendizado em vários idiomas, inclusive o português. O único custo possível é para quem deseja receber o certificado em mãos, que daí tem uma taxa de emissão para te receber esse certificado, mas tu pode fazer o curso e pegar um certificado online também, enfim. E como é que funciona o Coursera? Tem o site, né, que é o curso PT, para te acessar direto em português, que é coursera.org, org. E aí lá no Coursera tem, assim, galera, vocês podem achar de todas as áreas. Para vocês terem uma ideia, esse site reúne cursos oferecidos por faculdades como a HEC de Paris, o IBM, a Caltech, que é o Instituto de Tecnologia da Califórnia, também tem cursos da Universidade de Stanford, tem curso da Universidade de Sydney, Universidade de Hong Kong, tem do mundo inteiro, tem Escola Politécnica Federal de Lausanne, tem Universidade de Tecnologia de Hong Kong, é assim, ó, do mundo inteiro, Chicago, do que você quiser lá tem para todas as áreas. Se dominar inglês, melhor ainda, tu vai conseguir acessar muitos outros cursos. Entra no Coursera e se inscreve gratuitamente, tem um botãozinho ali, inscreva-se gratuitamente, pode usar o perfil do Facebook para fazer o cadastro, escolhe o curso, clica na opção inscreva-se agora, aí você pode optar pela modalidade gratuita ou com emissão de certificado, quando é cobrada a taxa de emissão, e a maior parte das aulas não exige pré-requisitos. E alguns cursos oferecidos são como Sucesso, Estratégia e Habilidades Essenciais e um curso de empreendedorismo. E rapidamente ainda tem um aqui no Rio Grande do Sul, que é o Lumina, que é um site da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que oferece alguns cursos aí online. Você pode dar uma pesquisada lá na internet no Lumina. Não tenho certeza se o Lumina ainda está no ar, mas é uma iniciativa muito legal da URGS,
que disponibiliza cursos online aí para quem está buscando esse aprendizado EAD e que pode render no futuro horas complementares. É isso aí então. E para seguir aqui no Conexão Uniriter, 19 horas 7 da noite em ponto. Já estamos nos acréscimos, então a gente vai ouvir aqui aquela dica marota da Cris, mais um hashtag Fica a Dica. Depois a gente vai nos acréscimos falar de esporte. Vamos lá então, a Cris vai falar agora de uma maratona solidária. Vamos lá então, Cris. Fica a dica. No dia 12 de maio, irá ocorrer o 3º treinão beneficente para a Maratona de Porto Alegre. O treino será das 7 da manhã ao meio-dia. O evento é uma parceria entre assessorias esportivas da cidade e visa o treinamento para a maratona. O percurso terá até 30 quilômetros, com infraestrutura de apoio, hidratação e alongamento. O evento é gratuito, mas é solicitado a quem for participar que leve 5 kg de alimento não perecível para ajuda às instituições carentes da cidade. Muito bem, então é hora de falar de esporte aqui no Conexão Uniriter. Destaques da dupla Grenal hoje com o nosso querido Rafael Martins. Grêmio e Internacional jogaram neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro, nosso querido Brasileirão. E o Colorado perdeu pro Flamengo, jogando no Maracanã. E o Grêmio, na Arena, goleou o Santos por 5-1, né, Rafa? Conta aí pra gente este final de semana da dupla Grenal. Que banho de bola. Que banho de bola. Que banho de bola. 5-1, fora o baile, já diria o torcedor. Fora o baile e os ameaços. O Grêmio, né, confirmou, mais uma vez, é o melhor futebol do Brasil, é o melhor futebol da América. E o Grêmio, a cada dia que se passa, está provando isso. Controlou o jogo do início ao fim, não deu nenhuma chance pro Santos, fez o jogo se tornar fácil. Então o que o Renato está conseguindo fazer com esse time é algo inexplicável, sabe? O Grêmio é o time mais temido, os times já vêm aqui para enfrentar o Grêmio todos cheios de medo, já vem na defensiva. O Santos, por exemplo, tradicionalmente joga no seu esquema 4-3-3, né, do Jair Ventura, muito bem treinado por sinal, e abduziu dessa tática para vir se defender. E quando ele faz o que não sabe, acaba tomando, né? O Grêmio abriu o placar com um golaço do Maicon de fora da área, no ângulo, não teve nem chance pro Vanderlei. Depois teve um pequeno momento de desconcentração ali após o gol, que 2 minutos depois o Santos já fez o gol. Sim. O Grêmio que não tomava gol de jogada, né? Não tomava. O Groy já estava quase 900 minutos sem tomar gol. E o Grêmio essa zaga titular do Grêmio, né, com Jeromel e Cânamo, não sofria um gol de bola rolando desde novembro do ano passado. Então era só gol de bola de escanteio, de falta ou bola alçada na área. Bola rasteira no chão o Grêmio não tomava. Então uma zaga muito consistente. E depois o Grêmio soube, né, continuou, manteve seu jogo. O Everton fez o gol. Depois teve o gol do André também. E o Arthur também fez o gol. Então foi o Maicon fez golaço de falta. O Maicon fez 2 golaços, né? Um gol de fora da área e um gol de falta. Salvando muitos cartolas. Não o meu, porque não escalei. Mas o Maicon comprovando, né, que Maicon e Arthur sim podem jogar juntos. O Maicon mesmo falou depois da entrevista que falavam que não daria certo porque nenhum dos dois marcava, mas o Maicon disse, pra que marcar se a gente fica com a bola o jogo todo? Então é isso mesmo, o Maicon que hoje, né, com 32 anos, hoje o Maicon renovou seu contrato com o Grêmio até 2021, então ele tem um projeto de encerrar a carreira aqui no clube, e é o capitão que pega e quer tentar levantar mais taças e botar esse Grêmio cada vez mais na história, né? O Michael que disse que já que deseja muito ganhar o Brasileirão, né? O único título que não, que ele não tem, ninguém tem ali. São poucos jogadores desse elenco que tem. O Léo Moura deve ter pelo Flamengo. Provavelmente. O Renato é o título que ele ainda não tem, então como técnico, né? Então o Renato ele já falou que quer muito esse título. O Grêmio, atualmente no Brasileirão, tá na 5ª colocação, com 7 pontos. Né? Passando aqui rapidamente o Brasileirão, Flamengo com 10, Palmeiras com 8, Corinthians com 7, Vasco com 7, Grêmio com 7, Atlético Mineiro com 7. Esse é o G6. O Inter lá tá em 13º, já vamos falar do Inter, com 4 pontos. E na zona de rebaixamento, o Chapecoense, que joga hoje ainda, Ceará, Vitória e Paraná. Então o Grêmio, né, joga quarta-feira agora contra o Goiás. Sim. Já ganhou o primeiro jogo 2-0 lá em Goiânia. O Goiás que não ganhou nenhum jogo nessa Série B, o Hélio dos Anjos foi demitido. O Goiás provavelmente vai vir com um time reserva aqui pra Arena, porque pra eles já não tem mais, agora é tentar não cair no campeonato da 2ª divisão ali na Série B. E o Grêmio provavelmente vai com
com o time praticamente todo reserva. Ramiro deve ser titular, porque foi suspenso, não vai jogar o Grenal. E o André também deve ser titular. O resto, time reserva, zaga reserva, talvez vai ter que improvisar um zagueiro, porque só tem o Bressan. Paulo Miranda tá lesionado. O Paulo Miranda ainda tá machucado. E aí o Grêmio tem elenco, o Grêmio vai chegar forte nas 3 competições. É isso aí, o Inter, né, jogou no Maracanã ontem contra o Flamengo. O Flamengo perdeu de 2-0, um gol do Everton Ribeiro e outro gol de Lucas Paquetá. É. Paquetá Esportes. Paquetá Esportes. Patrocina nós. O Inter, né, mostrando que o trabalho que o Odair tá fazendo, o Inter tá com muitas dificuldades mesmo. Não consegue desenvolver o bom futebol, ele tem dificuldade no sistema defensivo, dificuldade na criação. Contou com o Potker, mas o Potker não tá dando o retorno, o Potker foi expulso ainda, não vai jogar o Grenal, então... Sim. O Inter tá tentando se ajeitar, mas tá difícil pro Odair. O Inter tem 4 pontos só em 4 jogos, então é um aproveitamento baixíssimo. E o Odair já tá a perigo, porque ele já tem estampado ali na sua carteirinha de técnico aquele Grenal, né, do 5-0. Aquele Grenal foi o técnico interino daquela derrota, então ele já tem aquela lembrança, sempre que fala em Odair Hellmann, fala em Grenal, já vem aquela lembrança, e o Inter tá com dificuldades. Lembrando que o Odair, inclusive, no outro Grenal que ele jogou, que foi o Grenal na Arena, foi 3-0, e depois ele jogou o Grenal da volta, que era um jogo onde o Grêmio já tava um pouco mais relaxado, né, em função de ter o placar de 3-0 na ida, o Inter ganhou por 2-1. 2-0, mas mesmo assim, inclusive, o Odair tem um medo aí nesse jogo, é um jogo que vai definir, né? O Odair, ou fica. Ele vai tentar, tem um trabalho dele para ser feito até a Copa do Mundo. Se ele não alcançar uma pontuação até a Copa do Mundo, é muito provavelmente que ele seja demitido, porque o Inter tendo uma Copa do Mundo, uma parada, um tempo de 1 mês para treinar e não tendo os resultados com o Odair, provavelmente o Inter invista num outro técnico desse tempo de trabalho para poder fazer um trabalho melhor, porque o Odair teve agora 20 dias com a eliminação do Gauchão e o time do Inter não tem apresentado melhoras. É uma saída de bola meio lenta, né, que é o que mais está sendo criticado pela imprensa, e o próprio técnico já falou disso, que tá uma saída de bola tá um pouco devagar ali, Rodrigo Dourado não tá dando aquela fluidez, e o Inter ele vive de altos e baixos muito constante, faz uma grande partida contra o Vitória, que nem fez na Copa do Brasil, depois no jogo de volta foi eliminado, fez uma grande partida na estreia do Brasileirão contra o Bahia, mas depois não ganhou mais, não fez mais gols, então o Inter tá com bastante dificuldade e tá preocupado com o Grenal. E o Grenal agora no sábado, às 4 da tarde, na Arena. Vai ser um jogo muito difícil pros dois times, não tem essa de jogo ganho, porque o Grêmio é o melhor time. A gente sabe que Grenal equilibra, né? A história muda e o Grêmio pode muito bem fazer um 5-0 de novo, como o Inter pode surpreender, fazer um 1-0, fechar a casinha e era isso, entendeu? Então, Grenal é Grenal, como já diria, e vice-versa. Então é isso, o Inter já tá nessa preparação pro Grenal, o Grêmio joga quarta-feira, o Inter sem o Potker e o Grêmio sem o Ramiro. É isso aí, então informações aí da dupla Grenal, o próximo jogo é o clássico dos clássicos. Grenal. O maior clássico do Brasil. O maior clássico do Rio Grande e, quiçá, do mundo também. Então, olha só, gente, antes de ir pro comentário do esporte aqui, que o Rafa vai comentar aí, enfim, se goleada é sinônimo de título e se no futebol do Inter que está sendo apresentado até aqui, será que o Odair vai cair depois do Grenal? Será que vai ter uma vaguinha na Sul-Americana? O que esperar da tabela? Mas queria falar de um curso que os alunos da Uniriter estão oferecendo, que é uma oficina gratuita para preparação de alimentos. Vão ser disponibilizadas 20 vagas e as inscrições são do dia 7, hoje, até o dia 17 de maio. Os interessados devem solicitar a ficha pelo e-mail projetomãonamassa.uniriter, tudo junto, projetomãonamassa.uniriter@gmail.com. E ao enviar, eles vão solicitar esse formulário, os alunos mandam um formulário, e aí o formulário deve ser preenchido e o candidato deve anexar documentos como o número da inscrição social, RG e CPF e um comprovante de residência de bairros que ficam aqui próximos do Campo Fapa, no Mário Quintana, Passo das Pedras, no Morro Santana ou Rubem Berta. E é necessário ter uma idade mínima de 18 anos para participar. Então o projeto Mão na Massa, oficina de massas e bolos gratuito, vai ser no dia 25 de maio, às 19 horas, aqui no Uniriter, Campus Fapa, Avenida Manuel Elias 2001, bairro Passo das Pedras, e tem que solicitar o seu formulário de inscrição pelo projeto mãonamassa.uniriter@gmail.com.
de graça, 20 vagas, corre lá que ainda dá tempo. Rafa, vamos pro comentário do esporte então. Vamos começar pelo Grêmio. Goleada é sinônimo de título, Rafael Martins. O Grêmio jogou a Libertadores 5-0 o último jogo contra o Cerro Porteño. Ontem, Campeonato Brasileiro 5-1 contra o Santos. E aí, vai se seguir assim? O que goleada vai ser sinônimo de título? O que esperar desse ano pro Grêmio? O Grêmio que já passou da marca de 50 gols e recém é maio. Então, o time do Grêmio tá muito ajeitadinho. O ataque tá funcionando até com o Jael. Então, o time do Grêmio tá muito ajeitado. O Grêmio, goleada sim, é sinônimo de que pode vir título. Mas vai depender do que o Renato vai querer, né? Porque Sim. Copa do Brasil, que paga 60 milhões, tem o Campeonato Brasileiro que paga só 18, e tem a Libertadores que pode levar para o Mundial. Então, são 3 competições, o calendário é muito apertado, é jogo em cima de jogo. O Grêmio já perdeu pontos no Brasileirão, jogando com time reserva contra o Botafogo, jogou com time titular contra o Atlético, com time misto contra o Atlético Paranaense na arena titular, com um pouco de desfalque, e não conseguiu ganhar. Então é difícil manter a força máxima em todos os jogos do Brasileirão, e o Grêmio já deixou claro que quer ganhar o Brasileirão, mas vai depender muito das circunstâncias da tabela, de como vai estar. O importante é o Grêmio agora ter essa parada da Copa do Mundo, passar pelo Goiás, encaminhar a classificação na Libertadores e ficar no bolo no Campeonato Brasileiro. Se ficar ali no G6, com essa distância que está agora do Flamengo, 3, 4, 5, 6 pontos, tu consegue recuperar, não pode deixar distanciar demais, porque depois correr atrás do prejuízo é pior, o cansaço, a perna pesa mais. Então, o Grêmio tem que optar por qual competição quer e focar todas as atenções nela, porque ganhar as 3 é muito difícil. Mas é muito difícil. É difícil, é isso aí então. E agora falar de Inter, né? Esse futebol que está sendo apresentado pelo Inter aí até esse ponto do Campeonato Brasileiro, a única competição que o Inter está no momento. Será que o Odair cai depois do Grenal? E o que esperar assim no final do ano? Qual é o cenário do torcedor colorado? Torcer para não acontecer uma tragédia de rebaixamento novamente? Ou vai conseguir pelo menos uma vaga na Copa Sul-Americana? E aí, Rafa? O Odair já tem sido muito criticado, né? Por mais que a diretoria dê todo o suporte, banque ele, mas acho que o Odair só vai cair do Inter agora no Grenal se acontecer uma outra goleada que é totalmente atípico, porque o Grenal, historicamente, são jogos muito, muito disputados, muito parelhos, tem uma goleada para um lado, uma goleada para o outro, mas pelo retrospecto o empate é um grande número, né? O Inter ganha mais, o empate, depois vem o Grêmio, então é um campeonato à parte. Sim. E o Odair só vai ser demitido se o Inter for goleado. Se perder, é do jogo, é Grenal, sabe como é difícil ganhar do Grêmio. E nesse cenário atual, né? Nesse cenário atual, o Grêmio dentro de casa, o Inter nesse processo com escândalos financeiros, com problemas internos, né? E tudo isso acaba afetando dentro do campo. Uhum. Mas pro final da temporada, assim, projetando, o Inter não tem bola pra ser rebaixado. O Inter tá jogando mais do que muitos times. Tem times piores que o Inter. O Vitória, por exemplo, o Paraná, o Ceará. Tem times muito piores que o Inter. Então, acho que com o Odair ou sem o Odair, o Inter não vai cair. E se der aquela bobeira ali de ser um campeão brasileiro, um brasileiro campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, da G7, se tiver um campeão da Copa do Brasil que tá no G6, da G8, se alguém pega uma Sul-Americana da G9, então se bobear, se o Inter der uma arrancada boa no Brasileirão, consegue até uma Libertadores. Mas eu acho que uma Sul-Americana é mesmo uma projeção mais realista, né, pro torcedor colorado, que na minha opinião pode ficar tranquilo que o Inter vai ter que fazer muita força para ser rebaixado, ainda mais com o D'Alessandro em campo. D'Alessandro, se ele tivesse aqui em 2016, o Inter não cairia, seria totalmente diferente. Então, acho que o Inter só vai ser rebaixado se fizer muita força, se esforçar demais, só que tem muito time pior para cair antes dele. Então tá aí, comentário do Rafael Martins, chegando ao final deste Conexão Uniriter de hoje, 7 horas 14 minutos. Lembrando, hoje, segunda-feira, 7 de maio de 2018. A temperatura aqui em Porto Alegre, 22 graus, né? E agradecemos então a audiência de todos vocês que estavam conosco no Conexão Uniriter, que vai ficando por aqui. Lembrando que esse programa ele é produzido na disciplina de estágio supervisionado, que é ministrada pela professora Mariana Zelame. A coordenação do curso de jornalismo da Uniriter é do professor Leandro Legário. Na apresentação, eu, Alberi Neto.
A reportagem e comentários de Cristine Fogliatti, Rafael Martins e Ulisses Miranda. Agradeço então aí a sua companhia, Rafa, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, galera!